pessoal, hoje eu estou num lugar aqui incrível no IBC e falou em coaching, falou em inteligência emocional, não tem como não lembrar do José Roberto Marques, né? Muito obrigada mesmo por me receber aqui hoje na casa do IBC. Gratidão, obrigado, e tem uma relação muito forte, né, com o que eu faço, que é co-criar e compartilhar conhecimento. E para mim esse assunto que tem uma conexão total, porque inteligência emocional é igual a emoção. Inteligência socioemocional é como eu uso a emoção nos grupos, nos relacionamentos. Então a alma e a essência do coach tem uma ligação direta com o emocional, a inteligência emocional, socioemocional das pessoas. Estou muito feliz de estar aqui para poder criar e compartilhar mais conhecimentos. A gente que agradece muito. Vamos começar então com a pergunta clássica. O que é inteligência socioemocional? Que todo mundo pergunta. Eu já ouvi o termo em algum lugar, mas eu quero saber o que é. Inteligência emocional é a capacidade que você tem de discernir, de reconhecer, de entender as próprias emoções, de lidar com elas. Imagina as coisas, as adversidades, as coisas que acontecem na nossa vida, no momento, no repente, na dificuldade, na adversidade, a capacidade que você tem de lidar com as emoções, de continuar no equilíbrio, isso é inteligência emocional. E quando eu estendo isso para uma relação, eu estou falando de uma inteligência socioemocional. Então nada mais é do que a capacidade que a gente tem de lidar com as próprias emoções, para conhecer as emoções, para administrar e gerir as nossas emoções, para mudar de patamar, mudar de nível, para conhecer a emoção do outro e depois ajudar o outro a gerenciar. Então o terceiro nível de inteligência emocional também, que é quando eu tenho um pensamento sistêmico, que eu sei que eu posso coordenar as emoções dentro dos sistemas, mais do que com as pessoas. Que legal. E eu posso relacionar alguma coisa de inteligência emocional com o coach? Tem alguma relação entre um e outro? Como você já falou um pouquinho, há uma relação. Mas essa relação ela é forte, ela é consistente? O coaching é um processo de parceria de duas pessoas, de um grupo, de co-criar, de compartilhar. A base do coaching é gerar reflexões através de perguntas poderosas. E as emoções têm tudo a ver, porque a memória de longa duração é a memória emocional. Quando duas pessoas, quando uma parceria de coaching tem a ver com emoção e as perguntas geram esse movimento interno, significa dizer que as memórias são de muito mais longa duração. Então o coach que envolve emoção, o coach que trabalha com a inteligência emocional, os resultados são muito mais duradouros. Então esse é o link maior. Mas eu poderia dizer muito mais do que isso, mas em suma, se duas pessoas vão conversar, se elas vão gerar reflexão de uma pergunta, o que é um coach? Duas pessoas conversam através das perguntas poderosas para gerar reflexão, e nessa reflexão tem uma tomada de consciência, tem uma percepção nova, uma multiplicidade de percepção, inclusive das próprias emoções, e aí tem essa tomada de decisão. E nessa tomada de decisão o coach vai executar, vai agir. O grande barato do coaching é que a reflexão gera uma percepção amplificada e ação. Quando envolve emoção, isso tem um caráter muito mais duradouro. Então eu posso dizer que inteligência emocional e coaching andam juntos, porque se não andar, o coaching é mais superficial. É uma ferramenta, né? Uma das tantas ferramentas que vocês conseguem aplicar para que as pessoas consigam ter um resultado bem mais efetivo na vida. Exatamente. E eu posso dizer também, né, do jeito diferente de fazer coaching do IBC, pautado na inteligência emocional, que a aprendizagem, que a gente fala que é uma aprendizagem comum ou natural, é uma aprendizagem muito cognitiva. E a aprendizagem psicossomática já envolve muito a inteligência emocional. E a aprendizagem acelerativa, que é o terceiro nível, que é onde a gente trabalha, é como a gente consegue, através da emoção, baixar a frequência do cérebro da pessoa para ela, mais do que entender, ela sentir. Então, quando eu sinto o que eu estou entendendo, quando eu tenho uma reação psicossomática, quando a minha emoção está sendo movimentada, aquilo que está acontecendo comigo vai para a memória de longa duração. Então a gente pode dizer que um está dentro do outro. E aí você consegue buscar essa referência sempre em todas as situações que você for vivenciar, né? Essas referências boas que você cria através da emoção e através dessa ferramenta, você consegue, né, dar um significado para as coisas. Falando nisso, Zé, eu tenho uma curiosidade. As pessoas, a gente fala muito de ressignificar a emoção, da gente, então,
para que a gente olhe para alguma coisa e tenha uma emoção boa e consiga trabalhar melhor os desafios que vêm todos os dias na nossa vida, algumas amarras às vezes ficam, né? E a gente precisa entrar em contato com essas amarras. E a inteligência emocional, ela faz com que a gente consiga saber o que são essas amarras, porque muita gente às vezes nem sabe o porquê não tem sucesso, né? E ressignificar isso. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo o que é esse conceito. A arte de ressignificar é a alma e a essência do coaching. Então as coisas acontecem na nossa vida. E o que acontece na nossa vida não pode ser o que acontece simplesmente eu aceito e eu processo e está tudo bem ou está tudo mal. Então a capacidade que eu tenho de pegar isso que está acontecendo comigo e transformar, se for ruim, em aprendizado, se eu conseguir dar um contexto, uma conotação de aprendizado sobre qualquer variável que está acontecendo comigo, isso que é ressignificar. O coach precisa da habilidade de ressignificação. Eu ouço o meu cliente, eu ouço o meu coach, e eu preciso ter uma habilidade, um dom de dar uma devolutiva para ele, para trazer uma percepção de aprendizado sobre aquilo que parece que é o caos. Porque no fundo, qualquer coisa que acontece com a gente, em algum nível nos ajuda. E quando eu tenho essa percepção, essa mudança de mentalidade, que é a mudança de mindset, isso é ressignificar. A arte de ressignificar é eu buscar uma compreensão sobre qualquer variável do que está acontecendo, é algo bom que vai me ajudar. Inclusive a crise que movimenta as pessoas. E é na crise que a gente tem que pensar desse jeito, né? Conseguir ter essas conexões de que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Porque às vezes muitas das pessoas que falam comigo, às vezes falam, eu não consigo fazer as coisas, mas não aproveita, não vê as oportunidades, né? Muitas vezes elas não enxergam a oportunidade. E o coach ele pode ajudar muito nisso, as pessoas enxergarem o que realmente, as oportunidades estão aí e o que ela pode aproveitar delas. E usar a inteligência emocional para isso, eu acho que é um boom, né? Você conseguir potencializar ainda mais os efeitos aí do coach. O que a gente pode relacionar de tudo isso? O meu pensamento está correto? A inteligência emocional ela dá um boom para que as pessoas possam ver as coisas que estão acontecendo no dia a dia? As emoções é a base do ser humano. Existem 5 emoções básicas do ser humano. A primeira emoção a gente já começa perdendo, a tristeza. E a tristeza faz a pessoa, paralisa a pessoa, deixa ela assim travada. A segunda emoção é uma teoria poderosa do Eric Berne, né, fantástico, né, para mim a maior teoria das emoções, é a raiva. A raiva, ela causa um movimento na pessoa, mas ela causa desequilíbrio. Quando eu fico travado, eu estou desequilibrado. A tristeza causa um desequilíbrio de paralisação e a raiva, um subitamento, é um desequilíbrio, uma emoção. Só que a emoção da raiva tem um significado, né, de fazer a pessoa se movimentar se ela estiver em perigo de vida, por exemplo. Então é importante. Então eu tenho a tristeza, eu tenho a raiva, mas eu tenho a alegria, eu tenho a felicidade, que são emoções fortes do ser humano. E eu tenho também o afeto. O afeto é a arte de co-criar, de compartilhar. O afeto é que conecta as pessoas. Então eu falei duas emoções fortes que nos levam um movimento para baixo, 2 para cima. Mas tem uma quinta emoção, que é a perda. A gente pode perder as coisas. Então eu tenho a tristeza, eu tenho a raiva, eu tenho a perda, eu tenho a alegria e eu tenho o afeto. E tudo isso, em alguma forma, aí você pensa sobre o medo, a perda e o medo. Você pensa, qual a intenção positiva do medo? O medo existe para você continuar vivo. O medo existe para que você tenha receio de fazer algumas coisas e, por exemplo, não atravessar a rua e morrer atropelado. Então, quando eu falo das emoções, o que parece que é ruim também são ressignificados. Porque o medo é uma emoção que nos protege. A tristeza, às vezes, que nos paralisa, nos faz refletir sobre as fases da vida. Isso não é ruim, isso é ótimo. Então, olha que interessante. Medo, tristeza e raiva. Quantas vezes você precisa de raiva para o impulso de fazer alguma coisa, dar um outro passo na vida? E vem a felicidade, a alegria, né? O nome correto é alegria. E o afeto, gente, nós somos seres sociáveis.
Essa é a inteligência emocional, a conexão entre as pessoas. E o afeto aproxima as pessoas. A capacidade e habilidade de gerir as emoções é igual sucesso ou insucesso. Eu realmente acredito nisso. Se coaching é a arte de perguntar, a gente deve perguntar, né, buscando a emoção mais profunda da pessoa. Porque quando eu sinto, aquilo é uma elaboração profunda. E quando eu só racionalizo, é muito superficial. O mais profundo do ser humano, as novas competências, as novas habilidades, a mudança de mindset está totalmente relacionado com a emoção, com a inteligência emocional do ser humano, com a inteligência socioemocional, que é lidar com essas emoções. E aí vem a pergunta, todo mundo aprende, né? Tem alguém que não tem inteligência emocional? Todas as pessoas que têm um sistema nervoso perfeito, todas elas podem aprender a ter inteligência emocional. A não ser que eu tenha algum distúrbio neurofisiológico, eu posso garantir e dizer, é possível. E como existe uma dualidade no ser humano, como a luz e a sombra se complementam, as pessoas extremamente desequilibradas e nervosas, elas podem ser o oposto, elas podem aprender o caminho de buscar uma paz profunda. Então não existe a pessoa que é nervosa ou que ela é calma, ela está nervosa ou está calma e ela pode aprender a mudar isso, o seu perfil. Então a gente pode afirmar com certeza que as pessoas que têm um sistema nervoso perfeito, a neurofisiologia perfeita, elas podem sim controlar com muita habilidade as suas emoções. E todo mundo, uma dona de casa consegue, um mega empresário consegue, todo mundo vai usar isso realmente no dia a dia? O que seria a prática disso, de ter inteligência emocional no nosso dia a dia? Uma maneira muito simples, assim, bem fácil de entender, se eu aprender a respirar, eu vou ter inteligência emocional. O respirar profundo, a capacidade de focar na respiração, de buscar uma respiração profunda para acelerar ou desacelerar a frequência do cérebro, a velocidade que você processa, vai te dar um equilíbrio. Parece simples, mas isso é muito profundo e é neurofisiologicamente falando perfeito. A arte de respirar é uma técnica simples, um dos grandes poderes do ser humano. Se eu estou triste, eu preciso respirar para acelerar a frequência do meu cérebro. Se eu estou com raiva, eu preciso respirar para acalmar o meu cérebro. E tudo é na respiração. E a gente aprende a lidar com isso. A metáfora de que conte até 10, respira profundamente, é uma metáfora, é uma história que os nossos avós e bisavós contam. Mas na verdade isso é uma ferramenta, é uma técnica poderosa, científica e que funciona. Respirem. E respirar principalmente no momento de conflito, né? E é uma coisa que você pode fazer até pedir, né, pra pessoa, me dá licença que eu preciso ir ao banheiro, né? E aí você chega lá e quando você volta outra pessoa mesmo, né? Você consegue acomodar as suas emoções no lugar e aí usar essas emoções para algo realmente que vá ser efetivo, né? Porque a gente não fique naquele ciclo de eu vou discutir com o meu chefe e aí acaba os dois elevando a voz e não vai levar a nada, né? Então, respirar aí, gente, a dica do Zé é respirar e que dá certo, é uma coisa que você pode fazer em casa. Eu quero falar uma coisa técnica sobre isso, é sobre o efeito e o impacto da raiva no sistema nervoso. Todo o processo da raiva químico, no máximo, leva 90 segundos. Por maior que seja a sua raiva, por maior que seja o seu desequilíbrio, da gente falar da química do cérebro, 90 segundos é o tempo máximo. E a pergunta é, por que a pessoa consegue ficar com raiva 6 meses? Porque o processo químico, neurofisiológico da raiva são 90 segundos. Inclusive tem uma regra, a regra dos 90 segundos. É o tempo que toda a sua química foi embora, acabou a raiva. Então, como eu tenho raiva por mais de 90 segundos, a cada 90 segundos eu tenho que lembrar daquele evento da raiva para me trazê-la de volta. Então eu brinco, né? A pessoa que tem raiva por longos períodos, ela é muito criativa. Ela é muito criativa, porque ela tem que se conectar com aquela dor, com aquele momento a cada 90 segundos, porque mesmo que ela queira, ela não consegue ficar com raiva, porque mais do que 90 segundos. E essa é uma teoria muito estudada em Harvard, né? Eu sou bem conhecido, eu sou estudioso pra caramba, eu sou CDF mesmo, né? Um nerd de plantão. Eu realmente acredito que eu sou um dos maiores pesquisadores de coaching, de neurociência, de psicologia aplicada ao processo de coaching.
Então tem muita pesquisa em cima disso. E gente, só funciona 90 segundos. A pessoa tem que se conectar com aquilo o dia inteiro para ela ficar com raiva, senão não consegue. E a pergunta é, que força interna dentro das pessoas fazem elas escolher sofrer e continuar sofrendo e sofrendo? É muito interessante, né? E uma única pergunta pode quebrar esse ciclo. E aí o coach entra com uma ferramenta fantástica, né? Porque ele sabe, né, como conduzir essa pergunta perfeita. E aí eu lembro dos e-mails que eu recebo aí dos coaches que falam, Tabata, eu tenho muitos clientes, recebo muitos clientes onde o problema é emocional, o problema é de relacionamento. Lógico que eu sou treinado, né? E aí quem for treinado pelo IBC tem aí inúmeras ferramentas para poder trabalhar melhor com isso, mas o que a gente pode falar para acalmar esse profissional para que ele possa conduzir as pessoas? Se eu identifico que o problema aí do meu cliente é um problema emocional, o que eu posso fazer enquanto coach? O caminho de controlar as emoções com certeza é o autoconhecimento. Eu preciso identificar. Eu gosto de falar assim, para você ser coach ou atender como coach, o primeiro passo seu é mudar o seu padrão de pensamento para o nível da frente, entendendo, primeiro, existe uma dualidade no ser humano. Todo mundo é maravilhoso, mas todo mundo é um ser em evolução e não é maravilhoso. A luz e a sombra, o côncavo e o convexo, a clareza e a escuridão estão juntos. Então, se eu quero ser um coach, eu tenho que ter um mindset de olhar para a pessoa e saber que ela é maravilhosa, mas ela não é maravilhosa. Então, eu ensino isso para o meu coach. Eu preciso suspender o julgamento. Existe uma outra teoria também, né, que chama mente integrativa, que é de um PhD de Harvard também, que é o Bob Dutch, que ele ensina sobre 5 coisas para você ter equilíbrio, uma mente integrativa, uma mente maior. E uma das coisas que ele fala é, a gente tem que estar aberto para integralizar os paradigmas do que você acredita ou não acredita. Então, às vezes, eu vou estudar uma ciência, uma religião que não é a minha, para poder ajudar o meu cliente. Não significa que eu vou mudar a percepção, que eu vou integralizar. Eu vou estudar apenas para saber, para ajudar o outro. Então, olha que legal, a emoção começa aí nesse paradigma. Você sabe que o ser humano é bom e não é bom? Você sabe que a pessoa no processo evolutivo, se ela acabar o problema, ela morre, porque o equilíbrio total é igual à morte? Então, o meu coaching, ele começa a pensar, eu vou ficar curioso em vez de julgar. Quando a pessoa fala algo que não tem nada a ver comigo, eu fico pensando, o que será que ela aprendeu? Que parte da história dela que faz ela acreditar nisso? Em vez de eu julgar a pessoa e dizer, ela é doida, louca, varrida, eu fico pensando, eu estou curioso para saber por que você pensa assim. E quando eu mudo meu mindset de parar de julgar, eu já tenho controle da emoção. Porque quando eu digo, você está certo, você está errada, e eu mudo a pergunta, eu estou curioso para saber por que você está falando isso, porque é uma coisa que eu não conheço, é diferente do que eu penso. A emoção está equilibrada. Então o autoconhecimento, suspender todo tipo de julgamento e o integralizar os paradigmas. Queridos, o certo e o errado é uma percepção de cada um. Esse negócio de falar que isso só é assim, isso só é assado, eu não concordo com isso. A gente tem um método poderoso, mas eu sempre digo para os meus coaches, para os meus formandos, para os meus treinandos, por melhor do método, que eu vou dar o melhor de mim, lembra que esse método foi criado com clientes na minha frente, com a minha percepção. E você deve amplificar e ampliar esse método, porque você tem uma realidade, uma história diferente de mim. E isso é fantástico. Autoconhecimento, suspender todo tipo de julgamento e saber que o ser humano é polar, dual. Ele é maravilhoso, mas ele é um ser em evolução que não é maravilhoso. Só isso já é uma mudança de mindset, é uma mudança de pensamento, de estrutura de pensamento. Isso te dá muito mais riqueza para procurar soluções, né? Para procurar ajudar essas pessoas. Se você tiver esse posicionamento, com certeza vai ser muito mais rico para ele na sessão, né? Para com outra pessoa. Eu tenho outra curiosidade quanto aos coachings. Vocês fazem esse processo também de, que vocês chamam de crenças limitantes, né? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo o que são essas crenças limitantes e se eu identificar lá, que eu estou assistindo, eu identifiquei, falei, nossa, ele falou, eu tenho um monte, agora, o que eu faço? É correndo, ligo para o meu coach, eu faço o quê? Então, o que são essas crenças e o que, se eu me identifiquei que eu tenho alguma, o que eu posso fazer?
Eu amo esse assunto, inclusive meu 32º livro, que eu estou escrevendo agora, é sobre crenças. Crenças e arquétipos. Nossa, eu amo de paixão. Serão 300 a 400 páginas. Crenças são as nossas verdades individuais. Tudo aquilo que a gente acredita, o nosso sistema tem como verdade. Então, se eu olho para trás e eu acredito que a minha história não é uma história de sucesso, o meu sistema, minhas livres associações do cérebro, tudo que eu vou ver é, eu não sou um cara de sucesso, logo o meu resultado é ferrado. E isso é uma mentira descarada e deslavada, é uma crença limitante. Porque um dos princípios do coaching é honrar e respeitar a sua história. Coaching acontece no tempo presente com foco no futuro. E a pergunta é, o que é o presente? O presente é a percepção do passado. Então quando eu falo que o coaching é o presente, eu estou falando que coaching é a percepção que eu tenho da história que eu conto para mim, do que eu já vivi. Ou seja, o presente contém o passado. E depende da história que eu conto para mim do meu passado, que é o meu presente, eu tenho 1 milhão de verdades que não são verdades, que estão me travando. Então se crenças são minhas verdades individuais e a minha percepção do passado é horrível, eu tenho um monte de crenças limitantes e eu vou projetar, não consigo. Então a gente tem que trabalhar, a primeira coisa é contar a melhor versão da sua história. Eu amo dizer isso. Para ser coach, para viver um processo de coach, você precisa olhar para a sua história e contar ela de forma diferente. A gente ouve muito falar do storytelling, né? Então o storytelling de si mesmo é uma das grandes capacidades do coaching e do coachee. Porque a gente precisa olhar para si e mudar a forma de contar a história. E quando isso acontece, o meu sistema de crenças, valores e significados mudam. Logo, as minhas emoções se equilibram. É um barato. Então, crenças limitantes são as verdades, ou são as verdades que nós acreditamos, mas que são mentiras sobre nós, dizendo que nós não somos bons o suficiente, bonitos o suficiente, inteligentes o suficiente. E aí a gente mente pra gente que a gente não está pronto, então não precisa fazer. Eu falo isso para todos os meus treinantes e coaches. Querido, você está pronto o suficiente. Tira a bunda da cadeira. Vai fazer. Pratica, pratica, pratica. E aí o caminho se faz caminhando. Para de dizer que você quer mais, você quer mais. Você nunca vai estar pronto. E quando você estiver pronto, você vai estar no céu. Porque o equilíbrio, a sabedoria total, é a morte. É a única certeza que a gente tem. Então esteja pronto o suficiente, aceite a sua história o suficiente e vai. Crenças limitantes são mentiras que a gente fala que é verdade, que a gente conta pra gente, para explicar porque nós não temos sucesso. Então é um monte de desculpa esfarrapada que a gente diz, minha criação foi ruim. Tá bom, e aí? A vida não é o que acontece com você, é o que você faz com isso. Minha mãe me batia, era nervosa, eu estudei em escola que não era muito boa. Tal, meu querido, e daí? Isso era com 7, 10, 12 anos, é verdade, mas com 30, 40 ou 50, pode mudar a história que você está contando a sua história. Isso são crenças limitantes. Se alguém disse para você que você não era bom e você acreditou, foi você que acreditou. Mas isso não é verdade. Pensa bem, a gente tem um sistema nervoso perfeito. Eu gosto de falar sobre neuroplasticidade, sobre neurogênese, sobre mindfulness ou sobre flow. Tudo isso é a perfeição do sistema nervoso. O ser humano é dual, luz e sombra, mas mais do que a dualidade é assim, nós temos uma divindade dentro do ser humano, tem uma divindade, pode chamar de universalidade, força maior, eu interno. Eu gosto de chamar de divindade. Eu acredito em Deus, eu tenho um mestre, o DC, JC, fodástico, né? Mas é minha crença, tá tudo bem. Cada um acredita em alguma coisa. Mas existe uma divindade no ser humano e uma genialidade. Nós somos gênios. Se você tem um sistema nervoso perfeito, você tem um poder muito forte. Então se eu não aceito isso, é crença limitante. Quer ver uma coisa legal? Até 7 anos de idade aproximadamente, a criança que não é estimulada e não faz aquilo que ela gosta, metade dos neurônios dela morre. A gente, a parte, todo mundo já nasce com a habilidade de fazer tudo. Só que a criança, a criação, então uma parte do cérebro você não usa. E a parte do cérebro que você não usa, que no ser humano é mais ou menos a metade dos neurônios, morrem. O ser humano perde metade dos neurônios, diferente de um para outro, depende do que você faz. Só que tem um negócio, até 10, 15 anos atrás, era impossível falar. O cérebro é capaz de resgatar e fabricar os neurônios de novo.
Mas muitas pesquisas, vou falar de Harvard de novo, porque eu sou um estudante ferrenho de Harvard, da Jill Taylor, especificamente, PhD de Harvard. Ela tem um estudo da neurogênese. O que é neurogênese? É quando você começa a exercitar o cérebro de novo, falta aqueles neurônios e o seu sistema é capaz de criar eles de volta. Ou seja, nós somos muito bons, nós somos gênios. E aí a gente diz, eu não sei fazer isso. É claro, você não pratica. Então tem um músculo, atrofia, começa a usar, começa a praticar. E as partes que já morreram há 30 anos atrás, o seu sistema é capaz de refazer os neurônios que você perdeu. Então, caramba, fora de que você é gênio, o resto é uma mentira que a gente conta pra gente. A gente é muito bom. Você começa a ler, estudar, fazer, praticar do jeito da pessoa. O sistema nervoso fica muito power. Então essa capacidade de fazer o neurônio é a neurogênese. Mas a capacidade de eu aprender e conectar novas informações, múltiplas informações, é neuroplasticidade. Que também ela, como criança, a forma que você aprendeu, a velocidade que você aprendeu, é o que você é hoje. Mas a gente pode exercitar isso e se tornar gênios. A palavra gênio é muito simples, é usar o sistema nervoso que você já tem. Não tem nada que é transcendental, surreal, mágico, místico, não. É só exercitar o cérebro. Então pensa, se você tem uma neuroplasticidade perfeita, se você é capaz de fazer uma neurogênese, criar aquilo que já morreu, caramba, se você tem foco, atenção focada, se você sabe respirar, você controla a sua emoção, você é o quê? Gênio. Eu amo falar no treinamento, aceita que dói menos, você é muito bom. Não para de contar essas mentiras esfarrapadas, não estou pronto, não sou bom, sou gordo, sou magro, bonito, feio, inteligente, burro, tudo conversa. Porque quando você quer, você consegue. Aprende a estudar como você funciona. Um pouquinho, né? Um videozinho que você vê lá no TED, do que eu estou falando, neuroplasticidade, neurogênese, mindfulness, flow, você vai mudar a percepção sobre você. Porque assim, sinceramente, aceita que dói menos. Nós somos muito bons, muito bons. É isso, vai gerar inteligência emocional, socioemocional, relacionamentos. É lindo. Eu amo falar isso, né? Senão eu fico falando aqui até amanhã cedo. Mas a gente não precisa ir tão longe. Eu costumo dizer que o primeiro passo, o passo mais importante, quem está nos assistindo já deu, né? Então às vezes a pessoa fica lá na casa dela, nossa, o que eu vou fazer agora para mudar a minha vida? Você que está nos assistindo já deu o primeiro passo, que é alguma coisa tem aí nesse congresso, alguma coisa o José Roberto Marques, alguma coisa a Tabata tem para falar de importante para mim. Então ouvir, e é o que você falou que é o mais importante, ouve, absorve, vejam que o que te serve, o que te servir pega pra você, o que não te servir, ok. Mas se te servir, eu tenho certeza que vai te servir muita coisa, leva isso pra tua vida e transforma em ação. Que aí sim as coisas vão começar a mudar na vida das pessoas. Otávio, da ferramenta de coaching infalível, TBC, tira a bunda da cadeira, vai fazer. Ou se não, o RBC, rebola a bunda na cadeira, se vira, age, ação. Planejamento é maravilhoso e é necessário, mas se não tiver ação, é só um projeto, não tem valor nenhum. Então, meus queridos, movimente-se, movimente-se e movimente-se, que é o TBC, eu adoro falar isso. Incrível. Tem outra coisa que eu preciso falar junto com você. Sim. Não, aí você vai ter que me permitir. Eu preciso falar que você é fodástico. Aceita que dói menos. I am Fudidovski. Fudidovski. Eu não posso terminar essa entrevista sem antes falar que você é fodástico. Muito obrigada mesmo por estar compartilhando isso com a gente, com o pessoal do Conaiso. Eu fico muito feliz mesmo em saber que pessoas que estudam como você disse, que eu sei que você estuda, e você tem milhares de livros, milhares de coisas incríveis. E falando em coisa incrível, conta para as pessoas aí que já nos ouviram, que estão ansiosas em mudar, que vão tirar a bunda da cadeira, e elas vão tirar a bunda da cadeira e vão para onde? Vão fazer coaching, de preferência no IBC, né? O coaching é um processo maravilhoso, a gente tem formações maravilhosas e assim, atemporalizar o tempo. Às vezes a gente pensa, né? Eu preciso de uma vida, eu preciso de um ano, eu preciso de um processo, porque eu preciso ter um empoderamento. Eu nem falo mudança, a mudança é legal, mas se a palavra for desconfortável, o empoderamento. Eu preciso mudar de fase, eu preciso brincar de videogame no próximo nível, no nível da vida da frente. O que eu faço? Coaching. Você sabia que 8 dias do tempo do relógio
que a gente tem uma formação assim, muito poderosa, que é o Professional and Self-Coach, que é o método que eu criei, né, o Self-Coach. 8 dias, as pessoas passam por um reimprint de vida, mudam de fase várias vezes, de percepções. Então pensa, 8 dias do tempo do relógio, você é capaz de olhar para dentro, aprender a técnica, ser coach de si mesmo, ser coach dos seus líderes, ser coach da sua história, viver uma experiência impressionante. Então se o tempo não existe, é outra teoria que eu trabalho, né? Gente, estou falando uma coisa que você vai dizer, como assim o tempo não existe? É só fazer a nossa formação que eu vou confirmar que não existe. O tempo é uma percepção de cada um. Muito tempo e pouco tempo varia a pessoa. Tem gente que precisa de 10 anos para uma carreira, outros precisam de 10 dias. E ao mesmo tempo, tem uma teoria, né, que são da mitologia, eu adoro falar de mitologia também, sobre o mito de Cronos, da cronologia, que 1 minuto do tempo do relógio tem 60 segundos, mas tem o mito da produtividade, outro deus, que é o mito de Kairos. Então quando as pessoas falam de tempo, elas estão falando de Cronos, do tempo do relógio. Mas eu convido vocês a entenderem que existe um tempo que não é o tempo do relógio, é o tempo de processamento do cérebro, que é 1 milhão de vezes maior que o tempo de relógio. Nós podemos parar, respirar, fechar os olhos e lembrar talvez 10 anos de uma história em 10 segundos, 15 segundos. Gente, a capacidade nossa é muito grande. Conheça o coaching, conheça o self-coach, estuda inteligência emocional, né? Se permita fazer um processo, a fazer essa viagem, essa congruência, conexão, a conectar com as pessoas. Porque se você trabalha suas emoções, as 5 emoções básicas, se você tem aí esse acesso da inteligência socioemocional, você está com tudo. Queridos, o tempo é uma escolha que você tem de melhorar. Então eu convido você a conhecer o Instituto Brasileiro de Coaching, o Self-Coaching, a aprofundar no nosso congresso, o Conaiso, e a estudar tudo que fizer sentido para você. No tempo certo e no tempo de Deus, está dando para falar isso, a gente se encontra novamente. Até lá, Tabata, pessoas maravilhosas, desejo vocês paz, alegria, felicidade, harmonia, desejo sucesso e desejo que vocês continuem sonhando um sonho de serem pessoas melhores e mais rápida, porque o coach é para fazer mais rápido. E chegar ao objetivo. Certo, gente, não percam, vai estar tudo aí para vocês procurarem. Então, como eu costumo dizer, o primeiro passo você já deu. Então, se proponha a ter a informação. Seja curioso, vá lá no site, veja o que o IBC tem para oferecer. Pode ser que você olhe e veja coisas que vão transformar a vida de vocês. E pode ser que vocês olhem e falem, preciso de um pouco mais de tempo, como o Zé falou, mas eu tenho certeza que se você for no site do IBC, você vai ver coisas que vão transformar a sua vida. E quando a gente está aqui, eu posso falar que a energia é outra e é incrível mesmo, transforma a vida de muita gente sempre para melhor. Zé, muito obrigada, é muito bacana o que você faz, Fodidovski e todos os ovskis que você fala. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, querido. Gratidão. Imagina, a minha. Bye!